Olá, meus irmãos, vamos para mais uma lição da nossa escola dominical, dando sequência aos nossos estudos que tratam da lei do Senhor, dos 10 mandamentos, de acordo com aquilo que o nosso catecismo maior nos ensina acerca da lei moral de Deus, desta lei bendita e santa do Senhor. E hoje veremos o terceiro mandamento, aquele mandamento que fala acerca do nome do Senhor. O primeiro mandamento fala da pessoa do Senhor Deus, o segundo mandamento fala do culto a este Senhor, ao Senhor Deus, e o terceiro mandamento fala do seu nome, a exclusividade do seu nome. E na pergunta 111 do nosso Catecismo Maior, encontramos o seguinte: qual é o terceiro mandamento? E aí temos a apresentação deste terceiro mandamento. A resposta é: o terceiro mandamento é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse, portanto, é o terceiro mandamento. Então vamos ver agora o que o nosso catecismo fala, detalhando e aplicando, expandindo este mandamento para a Igreja de Cristo. A pergunta 112 diz assim: o que exige o terceiro mandamento? Então vamos ter aqui, como eu disse, uma ampliação desta aplicação do terceiro mandamento. De que maneira encontramos os vários desdobramentos que estão inseridos nessa pequenina frase: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Vamos ver de que maneira podemos aplicar. A resposta diz o seguinte: o terceiro mandamento exige que o nome de Deus, os seus títulos, atributos, ordenanças, a palavra, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras e tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer, sejam santa e reverentemente usados em nossos pensamentos, meditações, palavras e escritos, por uma profissão santa e um comportamento conveniente para a glória de Deus e para o nosso bem e o do nosso próximo. É interessante porque aqui o nosso catecismo ele traz algo que de fato é verdadeiro. Este mandamento ele se aplica não só ao nome pessoal do Senhor Deus, mas ele se aplica a tudo aquilo que leva o seu nome. Veja que aqui há tantas áreas colocadas pelo nosso catecismo: títulos, atributos, ordenanças, a própria palavra de Deus, os sacramentos, a oração, os juramentos, os votos, as sortes, suas obras, ou seja, tudo quanto pelo que Deus se faz conhecer. Então existem de fato elementos dentro da igreja em que Deus se faz conhecer exclusivamente por aqueles modos. Portanto, aí temos o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. E por isso nós devemos zelar pela santidade do nome do Senhor. O próprio Cristo, quando nos ensina a orar, na sua oração há uma súplica: santificado seja o teu nome. Portanto, tudo aquilo que carrega o nome do Senhor deve ser santificado por nós, que somos a Igreja de Cristo. Isso envolve, como diz aqui o nosso catecismo, tudo aquilo que está diretamente ligado à revelação ou à forma como Deus se faz conhecer. E nós precisamos zelar pela santidade dessas áreas dentro da igreja. Então, vejam que coisa interessante. Não dizer o nome de Deus em vão não é só quando eu pronuncio o nome dele de maneira vã, fútil, não. Ou quando eu aprovo em contextos em que isso acontece. Não, mas diz respeito a tudo aquilo que manifesta o seu conhecimento. Tudo isto deve ser santificado. Aí vem a pergunta 113, que diz assim: quais são os pecados proibidos no terceiro mandamento? Agora a gente vai ter uma visão dos pecados que estão inseridos nessa pequena frase: não tomarás o nome do teu Deus em vão.
Bem, a resposta diz o seguinte: os pecados proibidos no terceiro mandamento são não usar o nome de Deus como nos é exigido e o abuso dele por uma ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia menção ou outro modo de usar os títulos, atributos, ordenanças ou obras de Deus. Então, a primeira coisa que nós encontramos aqui é abusar, é não obedecer o que diz o mandamento e, de forma abusiva, seja por ignorância, seja por vaidade, seja por irreverência, seja por profanação, superstição, menção ímpia, simplesmente mencionar, e simplesmente fazer com que o nome de Deus ele seja desvalorizado, ele seja banalizado. É isso. Então, a gente precisa pensar o seguinte, de fato, ao olharmos para o nome de Deus, é um nome santo. Mas e quando, por exemplo, eu assisto uma programação na televisão onde o nome de Deus ele é banalizado? Ou quando eu ouço uma música, quando o nome de Deus ele é blasfemado, ou é banalizado, é utilizado ali, né? Qualquer, aí você tem na letra, aí Deus, que Deus te leve, não sei o quê, blá, blá. Está usando o nome de Deus. É o nome dele que está ali. De que maneira eu vou me comportar? De que maneira eu vou enxergar esta utilização indevida, pecaminosa, profana, ímpia do nome do Senhor? É isso que está inserido neste mandamento. Mas sigamos em frente. A blasfêmia, o perjúrio, votos e sortes ímpias. Então, quando o ímpio ele usa o nome de Deus, ele está profanando esse nome. Ele está tornando esse nome vão. Quando um ímpio diz assim, não, ele não sei o quê, juro por Deus, ele já demonstrou o pecado. E nós não podemos ser coniventes com isto, de forma nenhuma. Nós precisamos amar o nome do Senhor Deus, zelar por ele e zelar pela sua santidade. A violação dos nossos juramentos e votos, quando lícitos, e o cumprimento deles, se por coisas ilícitas. Aqui tem um ponto muito sério. Está falando que ao quebrar o juramento, eu tornei o nome do Senhor Deus em vão. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você fez a sua profissão de fé, né, talvez profissão de fé e batismo, ou só a profissão de fé, você fez um juramento em nome de Deus diante da igreja. E um dos juramentos que você fez é que você iria subscrever os nossos símbolos de fé. Você não foi obrigado a jurar por isto. Você não foi levado pelo medo, pelo temor, a jurar. Você jurou porque quis, você foi livre. Você foi de livre e espontânea vontade. E aí, quando o pastor perguntou se você subscrevia os símbolos de fé, como a interpretação fiel das Escrituras Sagradas, prometendo obedecer, zelar, você disse, prometo. Você fez um juramento. A partir do momento em que você começa a falar mal dos símbolos de fé, a não conhecê-los e a dizer que esses símbolos são coisas de só menos importância, você está quebrando o terceiro mandamento. Você está quebrando o terceiro mandamento do Senhor. Está tornando o nome de Deus vão. E nós não podemos fazer isto. Nós que somos presbiterianos, reformados e confessionais, nós precisamos ter muito cuidado com relação a isto. Muito cuidado. Porque eu fiz um juramento. E esse juramento precisa ser cumprido porque foi feito no nome santo do Senhor. Continuando. A murmuração e as queixas contra os decretos e a providência de Deus. Eu arrisco dizer o seguinte, meus irmãos. Toda murmuração, em alguma medida, ela vai de encontro ao que Deus tem feito. Estou falando murmuração. Eu não estou falando queixa,
Não estou falando do reconhecimento da injustiça, não é isso. É murmuração. O pecado da murmuração é contra Deus. Você pode murmurar contra o seu cônjuge, seus filhos, seus pais, seus irmãos, seus amigos, seu trabalho, sua condição econômica. Você pode fazer isso. Mas saiba que você está, sim, com esta atitude, embora nem se aperceba, você está murmurando contra o Senhor Deus. Portanto, o nome de Deus, ele se torna vão. É isso que está falando, porque quando nós murmuramos, estamos murmurando sim contra os decretos e a própria providência de Deus. Aquilo que o Senhor Deus determinou para nós. Por isso precisamos ter cuidado, muito cuidado com relação a isto. Devemos estar atentos e vigilantes com relação ao fato de que o pecado da murmuração é um pecado contra o Senhor. Seguindo, a pesquisa curiosa e a má aplicação desses decretos e providências, a má interpretação, a má aplicação ou qualquer perversão da palavra ou de qualquer parte dela. O que o nosso símbolo de fé está querendo dizer aqui? Algo muito importante. É quando eu uso o Senhor Deus e a sua palavra ao meu bel prazer para satisfazer o meu pecado. Eu me lembro que há muitos anos, como pastor, eu recebi no meu gabinete uma senhora. E essa senhora veio dizer que o marido tinha traído e tinha engravidado uma outra pessoa, tal. Ok, eu ouvi tudo, conversamos e tal. E aí ela me disse a seguinte asneira. Ela disse assim: eu estou orando, pastor, para que Deus mate essa criança. Essa é a minha oração. E eu disse assim: você deve ser repreendida no nome santo do Senhor. Porque você está pecando contra Deus. Você está usando o Senhor Deus para a sua vingançazinha egoísta, para a sua vingançazinha atroz, pecaminosa. Como que você faz isso? Como que você usa o nome de Deus para estas coisas? Percebem? Então é nesse sentido, quando eu tento manipular ao Senhor Deus, a sua palavra. Muitas vezes nós queremos preservar o nosso pecado e a gente fica achando texto bíblico, né? Não, mas olha só, não é bem assim, aqui fala assim, assado. É a quebra do terceiro mandamento. Continua dizendo aqui os nossos símbolos de fé. As zombarias profanas, questões curiosas e sem proveito, vãs contendas de palavra ou a defesa de doutrinas falsas. Muito sério aqui. Primeiro está falando de piada, quando eu faço piada com o nome de Deus. Seja Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso é quebra do terceiro mandamento de forma vil, baixa, pecaminosa. Eu não posso fazer piada usando o nome do Senhor Deus, nem a sua palavra. Eu preciso ter muito cuidado com isto, muito cuidado com isto. Mas não apenas nesse sentido. Fala também quando nós defendemos doutrinas falsas. Ao defender doutrina falsa, nós também estamos tornando o nome de Deus em vão. Eu não posso fazer isto. E quando eu sou conivente com essas doutrinas, pior ainda, porque eu estou vivendo a elas e defendo muitas vezes. Não, eu já ouvi muita gente falando assim: não vou julgar, porque eu não posso julgar, são crentes e tal. Não, conversa fiada. A Escritura Sagrada é muito clara quanto aos seus pilares doutrinários. Ora, se há uma manifestação estranha à palavra de Deus, eu tenho que acusar, eu tenho que me opor, porque é o nome de Deus que está sendo profanado nessas doutrinas falsas. Então eu tenho que, de fato, ter uma atitude que glorifica o nome do Senhor. O abuso da palavra, das criaturas ou de qualquer coisa compreendida sob o nome de Deus para o encantamento, para encantamentos ou concupiscências e práticas pecaminosas. Aqui é quando eu simplesmente utilizo qualquer coisa que carrega o nome do Senhor Deus para práticas de concupiscências ou encantamento ou superstição, coisa desse tipo. Tem muita gente que acha que os elementos da ceia, por exemplo, são mágicos. Eu estou com um problema, mas eu vou participar da ceia, comendo pão, bebendo vinho.
isso vai curar, vai trazer a bênção de Deus. Isso é, de fato, profanar o nome do Senhor. Eu não posso ter essas superstições, esses encantamentos e esses desejos pela manipulação daquilo que o Senhor Deus é com o seu santo nome. Isso, de fato, é pecaminoso. A maledicência, o desprezo, a vituperação ou qualquer oposição à verdade, graça e caminhos de Deus. Essas são as blasfêmias, né? Quando eu blasfemo contra o Senhor. Eu tenho, de fato, uma verdade clara na Escritura Sagrada, mas por causa da minha ira pecaminosa, por causa da minha indignação pecaminosa, por causa do meu estado de espírito, o meu ânimo, então eu vou agora profanar o nome do Senhor. E eu vou fazer isso com maledicência, com desprezo, com oposição à verdade, oposição à graça do Senhor, aos caminhos de Deus. Cuidado, meu irmão, muito cuidado. Cuidado com o que você diz. Porque o nome de Deus deve ser temido. É temido. É temer o nome do Senhor, como nos diz a palavra de Deus. A profissão da religião por hipocrisia ou para fins sinistros. Tem muita gente que está na igreja por interesse próprio, não pensa no Senhor Deus, na santidade do seu nome. Está por interesse próprio, ou simplesmente porque aderiu à cultura cristã ou à cultura evangélica, mas não é de fato convertido. Estas pessoas, elas estão quebrando o terceiro mandamento e elas estão, sim, levando o nome de Deus à vergonha. Tem muita gente que frequenta a igreja e não tem compromisso nenhum com o Senhor, nenhum com a sua palavra. E até fica com raivinha, porque a igreja é muito dura, porque a pregação só fala de pecado, etc. Se você não é, você está tendo um comportamento de ímpio. Porque não é assim que o crente deve agir. Ele deve olhar para essas questões e simplesmente demonstrar zelo por aquilo que pertence ao Senhor e estar na igreja para a glória de Cristo. Devemos estar na igreja para glorificar o Filho, porque assim enaltecemos o nome do Pai. Ter vergonha da religião ou ser uma vergonha para ela por uma conduta inconveniente, imprudente, infrutífera e ofensiva ou por apostasia. Muita gente se envergonha de ser crente, não é? Se envergonha de dizer que é crente, que crê na Escritura Sagrada, que crê no poder de Deus. Quantas pessoas elas demonstram imprudência, são infrutíferos, são ofensivos contra o Senhor Deus, são até apóstatas. No nosso caso em particular, na nossa igreja, você está lembrado, só este ano tivemos quatro pessoas que apostataram da fé. 4, não foi uma, nem duas, nem três, 4 pessoas. E eram pessoas estimadas, pessoas próximas a nós. Isso, de fato, nos faz pensar que devemos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que, de fato, tenhamos uma posição que glorifica o nome do Senhor. E aí a pergunta 114, que é a última pergunta acerca do terceiro mandamento, diz assim: quais são as razões anexas ao terceiro mandamento? Então a resposta é assim: as razões anexas ao terceiro mandamento contidas nestas palavras, o Senhor teu Deus, e porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então vamos descobrir por que essa expressão está presente aqui no terceiro mandamento. São porque ele é o Senhor e nosso Deus. Portanto, o seu nome não deve ser profanado, nem de forma alguma abusado por nós, especialmente porque ele estará tão longe de absolver e poupar os transgressores deste mandamento, que não os deixará escapar de seu justo juízo, embora muitos escapem das censuras e punições dos homens. Em outras palavras, essa pessoa pode até escapar e ficar bem diante dos homens, mas diante do Senhor, ele sofrerá as penalidades. Porque veja
De fato, a expressão do Senhor é muito forte. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Infelizmente, há muitas pessoas dentro da igreja que não têm compromisso, pessoas que não estão nem aí, pessoas que se ausentam, pessoas que abandonam a fé, pessoas que abandonam o convívio da igreja para o seu bel prazer, para satisfazer os seus pecados. Isto é profanar o nome do Senhor. E veja, Deus não terá por inocente. Você pode até ter uma vida muito bacana, muito jóia, muito boa, muito confortável neste mundo diante dos homens. Mas diante do Senhor, saiba, Ele é reto juiz. E Ele há de julgar toda a profanação. É preciso que tenhamos, irmãos, portanto, esta atitude severa em favor do nome do nosso Deus. Vamos evitar usar esse nome em expressões que não dizem nada. Quando a gente diz assim, se Deus quiser, eu nem estou pensando na gravidade da presença do nome do Senhor. E eu já vi muita gente dizendo assim, né? Se Deus quiser e Ele há de querer, quer dizer, isso é pior ainda, você profanar o nome do Senhor, manipular o nome do Senhor. Deus me livre, que Deus o leve. Você está usando um nome que é santo, um nome que é puro, um nome que deve ser santificado na nossa boca pecaminosa. Deve ser santificado. Por isso, amados irmãos, que tenhamos muito zelo e muito cuidado com o nome santo do Senhor, conforme nos mostra aqui os nossos símbolos de fé, mais especificamente o nosso catecismo maior, que traz todos os desdobramentos necessários para a nossa compreensão. Bem, essa é a nossa lição sobre o terceiro mandamento, lembrando que nós estamos também tendo nos cultos a exposição dos 10 mandamentos. Inclusive está aqui também no canal da nossa igreja, existe aí uma playlist sobre a exposição dos 10 mandamentos, da lei moral de Deus. Você pode consultar lá também, caso não tenha acesso aos nossos cultos, seja de outro estado, de outro lugar, que tiver interesse, dá uma consultada lá também. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida possa demonstrar o que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome.